Tudo bem com você? Sou o professor Bruno Lima e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso curso Contabilidade Superior. Não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar os sininhos para que quando subirmos os vídeos do nosso curso você seja sinalizado. E deixa de conversa, vamos para a aula. Bem, gente, então nós estávamos aqui, né, exatamente nesse momento. Bem, chegamos à conclusão, após fazermos esses cálculos aqui, que chegamos ao total do ativo, que é 60 mil reais. Ora, eu já tenho o valor do ativo. Eu também tenho o valor do patrimônio líquido, que é 36 mil. Ora, agora só falta eu calcular o valor do passivo. Jogo tudo na fórmula. Então vai ficar o quê? 60 mil reais, que é o valor do meu ativo. Né? Deixa eu botar aqui a fórmula para a gente sempre estar aprendendo. Ou seja, ativo é igual a passivo, mais patrimônio líquido. Também pode ser escrito dessa forma. Ativo quanto é? 60 mil. É igual a meu passivo mais o meu patrimônio líquido, que é 36 mil. Passa esses 36 para o outro lado da igualdade, então fica 60 menos 36 mil igual a meu passivo. Então, meu passivo é igual a 24 mil reais. Certinho? Então, nós resolvemos uma questão. Vamos para uma próxima questão. A questão diz o seguinte. Abaixo são diversas situações patrimoniais. Assinale a que indica a pior... Deixa eu marcar aqui, pegar o marca-texto. A pior situação econômica da empresa. Ora, e aí, Bruno, qual a pior situação de uma empresa, de uma entidade? Bem, então, para que nós possamos resolver essa questão, vamos revisitar os estados patrimoniais. Então, o meu patrimônio líquido, para isso eu posso ter patrimônio líquido com três situações possíveis: maior do que zero, igual a zero e menor do que zero. Quando o patrimônio líquido é maior do que zero, significa que meu ativo é maior do que o meu passivo. Quando ele é igual a zero, isso quer dizer que o meu ativo é igual ao meu passivo. E quando ele é menor do que zero, aí significa dizer que meu ativo é menor do que o meu passivo. E qual dessas três, Bruno, é a pior situação? É essa situação aqui. Quando o patrimônio líquido é negativo, significa dizer que a empresa não tem riqueza própria. Ou seja, ela tem mais recursos de terceiros do que recursos próprios. E aí eu tenho um patrimônio líquido negativo. Então essa é a pior situação de um patrimônio, de uma empresa, de uma entidade, de uma pessoa, enfim. Bom, considerando isso, qual seria a alternativa correta? Situação líquida igual a zero? Não. Né? Nós vimos que a situação líquida igual a zero é essa situação aqui. Então, não é essa alternativa. Letra B, situação líquida igual ao ativo. Nada disso. Né? Situação líquida igual ao passivo exigível. Nada disso. Situação líquida positiva, mas menor do que o passivo exigível. Nada disso. Né? A situação líquida positiva é exatamente essa daqui. Quando eu tenho um ativo, é maior do que o passivo. E não tem nada... eu posso ter até passivo aqui menor do que o passivo exigível, mas isso não quer dizer nada. E passivo exigível, né, maior do que o ativo. É exatamente essa situação aqui. Ó. Que quando o passivo exigível é a mesma coisa de passivo ou capital de terceiro. Eu vou estar sempre repetindo essas nomenclaturas, gente, porque como eu estou partindo do elementar na contabilidade, eu vou sempre estar repetindo
expressões sinônimas para que nós possamos aprendê-las. Recursos de terceiros. Recursos de terceiros. Bom, são expressões sinônimas. Aí ao longo do tempo que eu vou lembrando de algumas outras, eu vou apresentando. Então, essa é a pior situação para um patrimônio de uma entidade, de uma empresa, de uma pessoa, né? Que a gente não pode esquecer que a contabilidade ela é aplicada para a entidade. Essa entidade pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica, certo? Então vamos lá. Questão de número 15. Assinale a alternativa que indica a situação líquida patrimonial inconcebível. Ou seja, a situação líquida inconcebível é quando o patrimônio líquido é menor do que zero. E isso ocorre quando o meu ativo é menor do que o meu passivo. Então vamos, baseado nisso aí, verificar a alternativa que corresponda a isso. Situação líquida igual a ativo? Não. Situação líquida maior do que o ativo? Não. Vamos lá. Vamos deixar essa situação líquida maior do que o ativo. Vamos deixar essa aqui de molho. Situação líquida menor do que o ativo? Pode ser, né? Eu posso ter uma situação líquida menor do que o ativo? Posso ter, sim. Situação líquida maior do que o passivo exigível? Posso ter também, né? Eu vou explicar essa questão. Situação líquida menor do que o passivo exigível? Eu posso ter também. Agora, qual a situação inconcebível? Né? Bem verdade, não é questão de ser inconcebível. É a alternativa B. Mas por que, Bruno? Vamos lá. Bom, eu expliquei aqui que essa situação aqui é inconcebível do ponto de vista assim, de gestão de empresa, da administração de uma entidade. Ou seja, qual a pior situação que o empresário não quer concebê-la? É quando ele não tem recursos, ele está em bancarrota. E essa situação ocorre quando o patrimônio líquido é menor do que zero. Mas aqui, a situação inconcebível é o seguinte. Ora, em contabilidade, eu tenho origens, deve sempre ser igual às aplicações. As origens de recursos devem ser sempre iguais às aplicações. Se as origens é o passivo e o patrimônio líquido, as aplicações são o ativo. Então, a soma do passivo mais o patrimônio líquido deve sempre ser igual ao ativo. Vamos dar números. Se eu tenho um passivo de 10, um patrimônio líquido de 10, qual vai ser o valor do meu ativo? 20. Vamos continuar dando os números. Passivo mais patrimônio líquido sempre tem que ser igual ao ativo. Vamos ir para a situação da letra A. Situação líquida igual ao ativo. Se a situação, vamos dar números. Se meu patrimônio líquido vale 10, meu ativo vale 10, então aqui é a alternativa A. Então meu passivo é igual a zero. É uma situação concebível. Eu posso ter uma situação dessa numa empresa, numa entidade. Ou seja, o ativo ele é financiado tão somente pelo patrimônio líquido. Eu vou pular a letra B, vou para C. Situação líquida menor do que o ativo. Vamos dar números. Vamos considerar que meu passivo seja 10, meu patrimônio líquido seja 15. Então eu tenho um ativo aqui de quanto? De 25. Nesse caso aqui, o patrimônio líquido está sendo menor do que o ativo? Tá, porque 15 é menor do que 25. Vamos para a alternativa D. Situação líquida maior do que o passivo exigível. Vamos lá. Passivo mais patrimônio líquido é igual ao meu ativo. Vamos dar números. Vamos botar aqui 15. A letra D está dizendo situação líquida maior do que o passivo exigível. Vamos botar, beleza. Vamos botar aqui 25. Então, meu ativo é igual a 40.
É uma situação concebível. Eu posso ter patrimônio líquido maior do que o passivo, certo? Vamos para a letra E. Situação líquida menor do que o passivo exigível. Vamos dar números. Passivo mais patrimônio líquido igual ao meu ativo. Situação patrimônio líquido, vamos botar aqui 5. Vamos dizer que meu passivo é 15. Então meu ativo vai ser igual a 20. Observe que nesse caso aqui a situação líquida está sendo menor do que o meu passivo. É uma situação concebível, é uma situação possível dentro da equação fundamental do patrimônio. Agora vamos para a famigerada letra B. Ora, vamos dar números. Passivo mais patrimônio líquido igual ao meu ativo. Vamos botar aqui meu passivo. Vamos dar meu ativo igual a 100. Eu posso ter um patrimônio líquido de 150, por exemplo? É o que a questão B está me dizendo. Ou seja, situação líquida maior do que o ativo. E isso é inconcebível do ponto de vista da equação fundamental do patrimônio. Por quê, Bruno? Porque as origens elas devem ser igual, né, às aplicações. Ora, se minhas origens aqui é 150, independente do valor do passivo, um X qualquer aqui, o valor do ativo vai ser os 150 mais o X. Ou seja, eu não posso ter patrimônio líquido maior do que ativo. Ou seja, eu não posso ter origens maior do que as aplicações. Nunca. Eu sempre tenho que ter as origens sempre igual às aplicações. Essa é a lógica patrimonial, essa é a lógica da contabilidade. Os recursos que eu aplico a uma entidade, ela deve corresponder às suas fontes. Eu não posso ter fontes de recursos sendo superior às aplicações. Eu não posso, eu tenho que ter sempre o equilíbrio de forças entre origens e aplicações. Por isso que a alternativa B ela torna-se errada. Vamos para a questão de número 16. Na maioria das empresas comerciais, o ativo suplanta o passivo, a obrigação. Ele está dizendo o seguinte aqui, ó, gente, que o ativo é sempre maior, que era geralmente maior do que o passivo. Então significa que eu tenho um patrimônio líquido maior do que zero. Assim, a representação mais comum do patrimônio de uma empresa comercial assume a forma. Ora, eu já disse aqui, eu já cantei a bola. Eu já estou dizendo assim que geralmente, né, ou seja, na maioria das situações, segundo a questão, o ativo é maior do que o passivo. Ora, se o ativo é maior do que o passivo, significa que o patrimônio líquido é maior do que zero. Então, nesse sentido aqui, eu posso dizer o seguinte: passivo mais ativo igual a patrimônio líquido, nada disso. Isso aqui está em desacordo com a equação fundamental do patrimônio, que é patrimônio líquido igual ao ativo menos o passivo. Ou também posso escrever dessa forma: ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Essa aqui é de acordo com o aspecto conceitual, né, que nós vimos entre o conceitual, entre a diferença entre ativo, passivo e patrimônio líquido. E aqui é numa perspectiva de fontes e aplicação de recursos. Aplicação de recursos. Certo? Então vamos lá. Então aqui eu tenho então, ativo mais patrimônio líquido igual a passivo. Nada disso. Que ativo é aplicação. E passivo mais PL representam as fontes. É da onde os recursos vêm de uma entidade. Ou seja, os recursos de uma entidade, de uma empresa, vêm daqui, do passivo e do patrimônio líquido. E o ativo é aonde eu aplico esses recursos. Então isso aqui está errado. Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido.
exatamente isso aqui, ó. Eu acabei de explicar para vocês, então a alternativa correta é a letra C. Ativo permanente mais ativo circulante igual a passivo. Nós não vimos isso ainda, mas isso aqui está completamente errado. E, por fim, a letra E. Ativo mais situação líquida igual a passivo. Nada disso, que isso aqui vai de encontro, vai contra o que nós acabamos de dizer aqui. Certo? Bom, para a aula não ficar muito longa, eu vou parar a aula por aqui. Né? Nós fizemos esses exercícios e no próximo segmento daremos continuidade. Um abraço a todos e até a próxima.